Muito bom dia, hoje 19 de dezembro de 2025 e eu espero que vocês estejam bem e que bem estejam as suas famílias. Bom, hoje nós vamos compartilhar uma palavra do apóstolo São Pedro na sua carta lá, 1 Pedro, no capítulo 4. Deixa eu dar uma ideia para vocês, é só uma leitura mesmo para a gente compartilhar isso aqui, para corroborar o que a gente vem falando, né? Você diz assim, Marco, mas eu tenho vontade de servir a Deus, eu tenho vontade de ir para o céu, eu não quero ser amigo do diabo. Tá bom, beleza. Então, nós temos conversado aqui que o único jeito de você conhecer a vontade de Deus para sua vida não é exatamente ouvindo o seu padre, o seu pastor, o seu guru falando, né? Eu insistido para vocês que vocês peguem a Bíblia e leiam. Então vamos ver a carta do Pedro aqui, né? O nosso Pedrão. A gente chama Pedrão com intimidade assim a São Pedro, porque Pedro era um personagem muito legal. Pedro era um cara assim impulsivo e fazia confusão, falava demais, muito parecido comigo e com muitos de vocês, né? Por isso que ele é tão apaixonante assim, o Pedro, de ver o amor que ele tinha por Cristo e ver como ele era assim, um cara que falava bobagem, escutava, Jesus dava bronca nele, tal, mas ele era muito amoroso também. Mas vejam o que Pedro fala para o pessoal aqui que tinha se convertido, né? Então veja bem, ó. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente, esse aqui é para mim, né? Exatamente o que... No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Pagãos é o que não eram os cristãos, né? E os judeus e depois, posteriormente, os cristãos. Naquele tempo, vocês viviam libertinagem, na sensualidade, ó, prestem atenção, nas bebedeiras, nas orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. E aí ele continua, ele fala: dediquem-se à oração, amem-se sinceramente, sejam hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas e tal. E vai indo. Eu não sei como que algumas igrejas hoje que se constituíram simplesmente cortaram essa epístola das suas Bíblias. Porque aqui Pedro, ele fala para o povo de Deus como é que o povo de Deus deve se comportar, né? E ele fala para os pastores, diz assim, viu, vocês têm que servir os outros, tem que ser exemplo para o rebanho, vocês têm que se entregar por eles, tem que servir. Daí diz assim, ó, não como dominadores, mas como exemplos para o rebanho, diz assim, não se aproveite do povo. Em outras palavras, não tome dinheiro do povo para o teu conforto, para você poder viver numa casona, para você andar de carro bom e mandar teus filhos estudar nos Estados Unidos, enquanto aquele povo coitado que você fica dominando e falando as coisas como se fosse Deus. Ah, Deus me falou tal coisa e tal. E fiquem trabalhando para vocês vampirizarem. É isso que Pedro fala aqui. Mas vejam que interessante. Se um dia você decidir ser um verdadeiro cristão, você começa a viver muito diferente dos outros. E isso soa muito estranho para aqueles da sua família, os amigos, muito estranho. Mas paciência, né? Você tem que se dedicar à oração, ao amor, tal coisa. Então, veja como é que eu falo para vocês da palavra de Deus. E por que a palavra de Deus torna a gente tão esquisito. Então você começa a ler a palavra de Deus, você vê aqui, ó,
Ele diz assim, larguem mão das coisas que vocês faziam antigamente, ó, vamos repetir aqui. Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria repugnante. E aí você pode ir indo lá, mais coisas, né? Corrupção, lograr os outros, ganância, tendo mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, orgulho, tudo que vocês podem ir lendo na palavra de Deus ali, como condutas inapropriadas da carne, ele critica, ele diz, largue mão disso. Lembra que eu falei de Paulo? Paulo falou que o que ele fazia quando ele era oficial dos fariseus lá, na religiosidade dele, ele tinha um esterco. E aqui os pode pegar também, Pedro fala muito isso, Pedro fala da vã maneira de viver que vocês aprenderam com seus pais. Assim, você está falando mal dos pais que ensinaram coisa errada, viu? Não é que falando mal dos pais, eles também receberam aquele errado dos pais deles, que também receberam errado dos pais deles. E antigamente o povo não tinha sequer uma Bíblia para ler em casa, assim, ver o que era certo ou não. Tá? Então, minha gente, vocês podem, hoje em dia, ser discípulos sei lá, desses rappers, desses gurus, de um pastor aí de uma igreja. Vocês podem estar seguindo um líder político aqui, o outro lá, sei lá, é a opção de cada um, né? Ou vocês podem parar e começar a ler a Bíblia, tá? Começar a ler a Bíblia e aprender o que Deus quer para a vida de cada um de nós e ir seguindo o que Deus quer. Eu já falei isso aqui, já alertei vocês. O que faz a gente ser contrário, isso aqui é o coração da gente que é mal. São os principados e potestades que ficam no ar, soprando no seu ouvido e no meu, dizendo, não é bem assim e tal. Como a serpente soprou no ouvido da Eva lá, depois a Eva no do Adão. E é isso, porque todo mundo sabe o que é certo, né? E aí eu volto naquilo que eu falo do meu exemplo, né? Que assim, eu torço para que você consiga ser melhor que eu e ter um exemplo melhor que eu. Não que eu melhorei tanto, mas eu tento abandonar aquilo que fazia para trás, não faço mais, sou diferente, né? Bem diferente. E tento ir melhorando a cada dia, tá? Leio na palavra de Deus o que Ele quer que eu faça e vou disciplinadamente tentando, na minha deficiência, na minha dificuldade, fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu acredito que assim eu agrado o coração dele, porque levei o meu esforço, tá? Mas a verdade é que a gente tem que tomar uma decisão e tem que seguir aquilo que a gente acredita, certo? Com coragem. Eu falo sempre de mim, né? Que eu tava voltando ali. Então, ontem ainda falei sobre isso. Se eu quero sair daqui às 4 horas da tarde e ir roçar um pedaço de mato, e isso me dá prazer, eu vou. Não é pecado, não é crime. Se eu vou ficar com meus cachorros lá em casa, lá brincando, eu e a Antonieta sentado igual uns esquisitos lá com as iorquinhas brincando, ou nós dois lá no Jordão brincando com os pretos e tal, também não é pecado, né? Se quer comer um sanduíche do Madeira, uma pizza da Paulistana, um chocolate lá, um fundido da Cacau Show, assim, que a vida cristã é pesada. A gente pega, Jesus falou assim, venham a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei, né? Tomem sobre vós o meu jugo, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, a gente não faz essas coisas, talvez por receio do que vão pensar dessa mudança de conduta. Mas, na verdade, assim, quem pensa diferente dessa conduta não está nem aí com a salvação da sua alma e com o bem-estar dos seus filhos. Então é isso que você tem que se preocupar, com a salvação da tua alma e com o que vai ser dos teus filhos. Porque, queira ou não, as displicências nossas elas vão se transmitindo para os nossos filhos. Espiritualmente, geneticamente ou mesmo psicologicamente. A gente vai transmitindo coisas para nossos filhos e netos. E eu anseio por transmitir coisas boas e semear coisas boas. E vejam, deixa eu tentar fazer assim. Ó. Se você compra um terreno rural, lá, tá bom. Quando você morrer,
aquilo vai ficar para os teus filhos. Tá? Pela nossa lei, as dívidas não ficam para os filhos, tá? As dívidas são pagas pelo espólio. Então, o que paga é a herança, não são os filhos, na verdade. Então, assim, mas a dívida, então, vai ter que ser paga por alguém. Se você faz dívida. A herança material que você deixa porque você comprou e conseguiu ter algum patrimônio, vai ficar de bênção para os teus filhos. Se isso você consegue entender, por que você não consegue entender que a herança espiritual funciona da mesma forma? Que o que você acumula de coisas boas você transmite para os teus filhos e netos, e o que você faz de coisa ruim também se transmite para os teus filhos e netos, tá? Essa é a nossa responsabilidade. Mas vejam que legal, eu recomendo que você leia as cartas de Pedro, porque a escrita é bem simples. Inclusive eles viviam se bicando, né? Tem uma parte lá que Pedro fala assim: querido irmão, se bem que ele escreve meio complicado, é meio difícil de entender o que ele escreve, mas ele é gente boa. E eles viviam se bicando, o povo também lá. Mas as cartas do Pedro são muito simples, e Pedro é um personagem admirável. É muito parecido com a gente. Por isso que vale a pena ler essas cartas aqui. E vale a pena ter coragem de olhar. Veja, são 4, 5 coisas que ele falou para não fazer mais. Tá? Se esforce e veja se abandona essas coisas se ainda não abandonou. Porque essas coisas são inúteis para o seu futuro, para o meu futuro e para o futuro das nossas famílias. Deus te abençoe muito. Tenha um excelente dia.